Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje do curso de Princípios do Evangelho. Você já viveu um luto pesado? Depois da vinheta, vou falar com você sobre isso. Pois é, meu amigo, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Conexão Espiritual. Se você não me conhece, eu sou o irmão Luiz Carlos Souza, sou arquivista de formação e membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, desde o dia 5 de setembro de 1990. Faz pouquinho tempo, a gente está com os cabelinhos brancos já e quase perdendo cabelo, né? Olha só, antes de passarmos a aula, quero falar para você uma recapitular. Fazer uma recapitulação. Recapitação. Vamos terminar aqui esse negócio. Peraí. Vamos dar uma recapitulada. Recapitular a aula passada, que foi o número 40. Onde nós falamos sobre a história da família e o templo, né, os templos do Senhor. E aí falamos sobre que as pessoas que morreram sem conhecer o Evangelho teriam a oportunidade, ou terão a oportunidade, de conhecê-lo, aceitá-lo ou não. E aqui na mensagem de hoje, nós vamos dar continuidade àquela aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o mundo espiritual pós-morte. Ou seja, aquelas pessoas que chegam para você e falam: Luiz Carlos, e quando morrer? Para onde que nós iremos? E a gente tem dito que se nós não sabemos para onde iremos, precisamos saber de onde viemos, que vai ajudar muito a conhecer o nosso futuro. Antes de passarmos a aula, propriamente dito, quero agradecer a você que está se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, que é muito importante. Hoje estou gravando essa aula aqui numa segunda-feira, feriadão, dia 1º de janeiro de 2024. Já deixo meu abraço. Claro que você vai assistir essa aula depois do dia 1º, mas quando você assistir, você vai lembrar que estávamos no dia 1º de janeiro de 2024, meu amigo. Não é isso? Primeiro que tudo, vou passar um vídeo aqui e depois eu vou explicar esta imagem, onde nós temos aqui uma foto representando o Salvador Jesus Cristo, representando o nosso Pai eterno, Deus, nosso Pai celestial, e aqui representando vários irmãos, né? Estão aqui. Vou explicar para vocês a respeito destas imagens aqui, dessa foto, tá? Mas, primeiro eu quero perguntar para você, você já viveu um luto? Assim, mais ou menos assim. Deixa eu passar para cá que é melhor. Vai lá. Não, mas não é esse luto aí não. É outro luto. Esse aí é uma mulher lutando boxe. Não. Produção, põe o luto. Isso. Então você já viveu um luto desse, uma perca? Perdeu alguém da sua família e hoje você vai visitá-lo no cemitério e você fica se perguntando: onde está esta pessoa? Ela está realmente ali, naquela sepultura? E aí a gente volta aqui para falar um pouco sobre isso. Lembra que na aula passada eu falei que Cristo, quando ele ressuscitou, ele foi a um local para ensinar o Evangelho às pessoas? Pois é. O local é chamado de mundo espiritual, ou mundo dos espíritos. Ou seja, um mundo depois dessa vida, seria essa imagem que representa um pouco. Deixa eu tirar aqui a minha câmera, para que você possa entender um pouco melhor, né? Essa imagem aqui, irmãos e irmãs, ele representa um pouco do mundo espiritual, onde nós temos pessoas chegando, várias pessoas, nós vemos quem está recepcionando essas pessoas, que é o Salvador Jesus Cristo, e quem está sentado no seu trono é o próprio Deus, né? E essa imagem aqui ela é muito simbólica, na verdade. Ela mostra que a vida não acabou após a morte, ou seja, a vida ela continua, a nossa vida após esta vida mortal. Vou fazer aqui um pequeno exercício com vocês, para que vocês possam entender.
Nós vivíamos, deixa eu só parar aqui um pouquinho. Então, irmãos e irmãs, eu vou fazer uma pequena recapitulação do que significa o plano de salvação. Primeiro, vou mostrar aqui para vocês que nós estávamos na vida pré-mortal, lá com Deus e Jesus Cristo. Lá, o Salvador foi chamado por Deus para organizar a terra. E daí ele veio e organizou a terra. Na terra, nós viríamos viver, nós passamos primeiro por um véu chamado véu do esquecimento, que está bem aqui, e esse véu do esquecimento fez com que nós esquecêssemos de tudo que vivemos lá. E viemos aqui à terra, certo? Chegando aqui na terra, nós tínhamos uma missão, que era escolhermos viver com Deus, escolhermos a vontade de Deus, progredirmos, evoluirmos, passaríamos por dificuldades, passaríamos por obstáculos, fome, doenças, dores, e isso iria nos fortalecer e nos preparar para depois voltarmos a viver com Deus. E depois da vida terrena, depois da morte, nós iremos para o mundo dos espíritos. Aqui, no mundo dos espíritos, nós teremos a oportunidade de, olha só, que é justamente o tema da aula de hoje. Aqui no mundo dos espíritos, todas as pessoas que já morreram, virão para o mundo dos espíritos. Para quê? Aqui irão aguardar a ressurreição, certo? Porém, quem vive aqui no mundo dos espíritos são as pessoas que já morreram. Aqui no mundo dos espíritos tem duas divisões. Tem o paraíso e a prisão, tá? No paraíso, quem estará lá? As pessoas que viveram o evangelho aqui na terra, que conheceram a igreja, conheceram o evangelho, foram batizados, fizeram as suas ordenanças do templo, casaram-se no templo e viveram e foram valentes e fiéis em defender o evangelho e o Salvador Jesus Cristo. Foram cristãos, tá? E aí essas pessoas, após a morte, elas viriam para o paraíso. Já aquelas pessoas que ou não conheceram o evangelho, ou conheceram e não aceitaram, essas pessoas iriam para um lugar chamado prisão. Por que prisão? Porque lá é um local onde as pessoas não foram valentes no seu testemunho na terra, aqui um pouquinho na terra, ou não quiseram conhecer o evangelho, ou não tiveram a oportunidade de conhecer. Só que aqui, como diz, por exemplo, no livro de 1 Pedro, deixa eu trazer aqui para a gente, Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 20, olha só. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na carne, porém vivificados pelo Espírito. Versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, ou seja, aqueles espíritos em prisão, os quais foram rebeldes, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então Jesus Cristo, ele de fato foi, quando ele estava naqueles 3 dias da morte dele, ele estava exatamente aqui no mundo dos espíritos, no paraíso, ensinando o evangelho às pessoas que estavam na prisão. E aí você pode perguntar para mim, ô irmão Souza, e o que pode acontecer aqui neste caso? Ora, as pessoas que estão no paraíso, elas foram valentes, elas venceram seus obstáculos, suas dificuldades, suas dores, suas fraquezas, às vezes sua falta de fé, né, e as suas imperfeições, seus pecados, elas conseguiram vencer. E o que mostra esse é o local onde elas estão no paraíso. As pessoas que estão na prisão, vou colocar aqui, não necessariamente são pessoas más, não. Deixa eu até compartilhar com você aqui um testemunho, também uma experiência. Um homem chamado Ayrton Henrique, meu sogro, faleceu um ano atrás mais ou menos. Uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu quero ser parecido com ele. Uma pessoa do coração muito bom,
uma pessoa que só veio fazer o bem a outras pessoas, porém, ele não quis seguir a Cristo. Ele falava que ele seguia a Cristo do jeito dele, da forma dele, mas ele não quis seguir a Cristo. Essa pessoa, quando ela morre, o mesmo espírito que domina o nosso corpo nesta vida mortal, vou colocar aqui para você ver, também vai dominar o nosso corpo no mundo espiritual, na vida pós-mortal. O que acontece? Digamos que eu, Luiz, fui uma pessoa que eu fui muito apegado a vícios. Um exemplo, na vida terrena, tá? Aqui, ó, na terra. Eu fui muito apegado a vícios e aqui o meu corpo, ele foi dominado pelo vício. Ou seja, aquilo que eu não domino, eu vou ser dominado por ele. E aí, quando eu morrer, passar pela morte e vir aqui para o mundo espiritual, eu também vou ser dominado por esse espírito de vícios e vários outros espíritos que são espíritos que não nos aproximam de Deus. E aí, claro, aqui no mundo espiritual, o que vai acontecer? As pessoas, elas poderão receber as mensagens do Evangelho. Pois é, o mundo espiritual não é para a gente descansar, eu vou dormir, eu vou armar minha rede, aqui agora eu vou descansar. Não, Senhor, não. O mundo dos espíritos, ele é também de trabalho. Todos os portadores do sacerdócio, seja elder, apóstolo, profeta, sumo sacerdote, seja quem for, quando passar dessa vida, vai trabalhar também, meu amigo. Vai trabalhar na obra do Senhor, vai lá ensinar o Evangelho às pessoas que estão na prisão. E isso é muito gratificante, saber que mesmo após essa vida, poderemos ter essa grande oportunidade de sermos ensinados e também de ensinarmos sobre Cristo no mundo espiritual. E aqui, digamos que as pessoas que estão aqui, lembra que nós falamos na aula anterior, vou deixar um card ali em cima para você ver, mas lembra que na aula anterior falamos sobre que as pessoas, os antepassados, precisam das ordenanças do templo para viverem com Deus? Agora, digamos que eu fiz a ordenança por eles. Digamos que eu fiz a ordenança por alguém chamado... O nome. O Wellington, tá bom? Digamos que eu fiz uma ordenança por alguém chamado Wellington. Mas o Wellington, quando viveu na Terra, o Wellington ele fez o seguinte, cara, é um exemplo, tá, gente? Nada contra o Wellington. Mas digamos que o Wellington foi uma pessoa que viveu dissolutamente, viveu sem pensar no amanhã, viveu no agora. Eu não vou dizer as coisas que ele fazia, mas digamos assim, as coisas que ele fazia o afastava de Deus, tá bom? Então, quando chegar lá, mesmo que eu, Luiz, faça a ordenança no templo por Wellington, mesmo que eu faça, o Wellington chega lá, ele vai ter o mesmo desejo, ou seja, dizer, não, eu não quero saber do Evangelho, eu quero saber disso aqui. É um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Quero saber, então, o mesmo Espírito que dominar o nosso corpo agora, vai dominar depois. Significa o quê, meus irmãos? Significa que o tempo para nós nos arrependermos é agora. O tempo para a gente se preparar para o encontro com Deus é agora. Não é depois dessa vida. Depois dessa vida é apenas um trâmite, digamos assim, são as ordenanças que não tiveram a oportunidade de fazer aqui e queriam receber lá. Mas lá não é nenhuma garantia de que eles vão aceitar o Evangelho. Agora, lembra do meu sogro, seu Ayrton Henrique? Pois é, uma pessoa que, na minha opinião, tem uma bondade no coração, tem a humildade, uma pessoa que quer servir as outras pessoas. Então essa pessoa, quando chegar lá, terá muito mais propensão a aceitar e dizer, puxa, que bom, eu estou tendo a oportunidade agora. E aí, nós já fizemos, tanto eu quanto Silvânia, a filha dele, fizemos ordenanças por ele no templo. Tanto por ele, seu Ayrton, como por dona Ubenísia, a esposa dele, que é falecida antes dele. Então, vamos lá, voltando para a nossa aula daqui, para a gente não ficar muito tarde, né? Depois aqui, no mundo espiritual, a gente vai ter as pessoas trabalhando lá. E para que serve aqui? Uma preparação para que as pessoas que estiverem, por exemplo, na prisão e aceitaram o Evangelho e tiverem as suas ordenanças aceitas, ele passa de nível, ele sobe de nível e vem para o paraíso.
como é importante, não é? Então, depois disso aqui, o que vem depois disso aqui? Depois disso aqui eu vou falar na aula número 46, tá? Que é justamente sobre aquilo ali, ó. O reino celestial, o reino terrestrial e o reino celestial. Esses 3 graus de glória eu vou falar para vocês na aula número 46. Lembrando que essa aqui é a aula número 41. Então, se você está assistindo esse vídeo de hoje, esse vídeo aula, nós teremos a oportunidade, porém, é aqui que a gente decide as coisas, tá? Olha só, a vida após a morte, o que acontece conosco após nosso espírito deixar o nosso corpo? Já falei para vocês, mas eu vou dar um pequeno exemplo aqui, não é? Olha só, voltando ao tempo de emissão, né? Vamos dizer, é só um exemplo, que isso aqui é o meu corpo. Na morte, o meu espírito, ele se separa do corpo. E aí o corpo vai para a sepultura e o espírito vai para o mundo dos espíritos, como eu acabei de falar para vocês. E aí lá no mundo dos espíritos, o espírito ele é preparado para a ressurreição. Na ressurreição dos mortos, que será na segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, o espírito retornará àquele corpo restaurado à sua perfeita ordem. Nenhum fio de cabelo se perderá, segundo as Escrituras, mas será restaurado todos os nervos, os membros, todas as fibras do corpo físico e ambos serão reunidos novamente para nunca mais se separarem. Mas olha só, e os bebês? Vamos dizer que tem um bebezinho aqui, né? Tá. Quando o bebê ele morre e ele vai ser ressuscitado, como eu falei agora há pouco com a caneta, sabe o que é interessante? Ele é ressuscitado no corpo de adulto. Pois é, a criancinha vai ter o seu corpo ressurreto de adulto. Porque todos os espíritos do Senhor são adultos. Eles nascem aqui como crianças porque não tem como nascer grandão assim como nós, né? Mas, imagina aí, né? Ele fala o seguinte: eles possuem os mesmos desejos e inclinações que tinham quando viviam na Terra. Todos os espíritos têm a forma adulta, como eu falei. Eles eram adultos antes da existência pré-mortal e são adultos após a morte. Irmãos e irmãs, para finalizar a aula de hoje, eu preciso falar algo para vocês que é muito importante. Nós temos aqui na Terra a oportunidade de nos achegarmos a Deus, nos achegarmos a Jesus Cristo, realizarmos as ordenanças sagradas que o Senhor pede, sermos fiéis, vencermos o bom combate, vencermos a luta e irmos para o mundo espiritual, para o paraíso. Porém, se nós não aproveitarmos essa oportunidade que é dada por Jesus Cristo, através do seu sacrifício expiatório, sabe o que provavelmente acontecerá? Lembra que Jesus Cristo sofreu muito? Lembra que ele chorou? Lembra que ele suou sangue? Que ele falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sofreu muito. Para quê? Para que nós não precisássemos sofrer se nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. E todos nós temos pecados, todos temos pecados e precisamos do arrependimento. E aí tem o seguinte: esses espíritos sofrem numa condição conhecida como inferno. Que espíritos são estes? São aqueles espíritos que não foram valentes ou que foram dominados pelo vício aqui na Terra e que não aceitaram o evangelho nem aqui e nem no mundo espiritual. E essas pessoas, elas irão viver longe da presença de Deus. E isso é uma espécie de inferno. É um tormento eterno saber que tinha a condição, tinha a oportunidade, tinha a grande possibilidade de estar vivendo com Deus e nunca mais terá a mesma oportunidade. Então, esse é um estado de tormento eterno que é chamado de inferno. Sofrer eternamente a ausência de Deus, o nosso Pai eterno. E aí, as pessoas que passarem por isso, elas se afastaram da misericórdia de Jesus Cristo, que disse, olha o que o Salvador disse: pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos,
para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer, assim como eu sofri. Sofrimento que me fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito. Então isso é muito importante, sagrado e forte. Será que eu vou ter a capacidade de sofrer uma pequena parte do que Cristo sofreu? Pois é, então acho que é muito mais fácil, muito mais inteligente. Nós fazemos de tudo nessa vida para nos aproximarmos do Salvador. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, de que Ele é o nosso Salvador, que Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós, que Jesus Cristo, Ele é a pessoa mais importante na nossa vida. Ele, Jesus Cristo. Por que, Luiz, irmão Souza? Porque Ele, olha só o que Ele fez. Vamos lembrar aqui um pouquinho, né? Voltar aqui um pouquinho. Ele criou a terra. Além de criar a terra, Ele veio aqui e Ele nasceu aqui como homem. Ele sofreu as dores que os homens sofrem. Ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele foi acusado falsamente. Tudo que você imaginar, ele foi aqui na terra. E ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele ensinou as pessoas a amarem umas às outras. Ele ensinou a orar pelas pessoas que nos maltratam e nos perseguem. Ele ensinou a perdoar, não 7, mas 70 vezes 7, infinitas vezes. Então Cristo, Ele criou essa terra. Imagine você que sem Cristo, aqui nessa terra, se Ele não tivesse feito isto, nós, eu e você, nós não teríamos nascido aqui nessa terra. E nós não teríamos a nossa família. Imagina aí, nossos filhos, nossa esposa, nossa mãe, nosso pai, nós não teríamos ninguém. Então Cristo, Ele é literalmente o Criador. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, é Cristo. Então Cristo é a figura mais importante no plano de salvação de Deus, o nosso Pai eterno. Além disso, Ele veio aqui, como eu falei para vocês, Ele deu sua vida por nós, ressuscitou, se sacrificou e, além de tudo isso, Ele nos deu essa oportunidade de dizer assim: Luiz, irmão Souza, se você se arrepender dos seus pecados, você não vai sofrer assim como eu sofri. Então, o convite que eu faço a você, membro ou não, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se achegue a Jesus Cristo, se conecte a Ele, seja mais próximo dEle, tenha Ele como uma pessoa próxima, que está do seu lado, que você pode pegar no ombro dEle e Ele pegar no seu ombro. Seja mais próximo do Salvador. Não tenha dúvidas que você vai sentir muito melhor, você vai viver uma vida muito mais plena, não sem sofrimento, não sem obstáculos, não sem provações, porque são justamente as provações que nos aproximam de Deus e de Jesus Cristo. Então fica aqui meu testemunho de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele está vivo hoje. Ele nos criou, Ele deu sua vida e tomou-a de volta. Ele ressuscitou e por isso Ele voltará na sua segunda vinda. E Ele trará o grande momento da ressurreição dos mortos. Um abraço para você. A gente se vê na próxima aula. E eu convido você a participar conosco do nosso curso de Princípios do Evangelho. Venha discutir conosco, venha aprender junto conosco sobre os princípios. A Coligação de Israel, aula número 42, será a nossa próxima aula. Um abraço, aquele beijo, a gente se vê na próxima aula. Ó, beijão, fiquem na paz. Muito obrigado a todos.